uma passagem muito conhecida nossa, né? Uma passagem que temos já ouvido muito, que eu gosto demais. Eu gosto não, eu amo muito, amados. De vez em quando eu prego em cima dessa mensagem e mais uma vez, nesse dia, essa mensagem ela retornou ao meu coração e foi algo muito tremendo. Eu até comentava com a Sueli aqui de manhã, porque eu fiquei assim tão, como diz essa canção, maravilhada, extasiada, porque eu não tinha ainda uma mensagem específica para trazer. E enquanto o Everton pregava aqui nessa manhã, dentro de algumas coisas que o Everton ia falando, eu fechei os meus olhos ali eu comecei a falar com o Senhor e por um momento eu me preocupei, né, com essa mensagem da noite, com aquilo que eu iria trazer e levei meu pensamento ao Senhor e ali eu comecei a falar com o Senhor, né, que Ele tivesse misericórdia da minha vida e que Ele falasse ao meu coração e ali algumas coisas que o Everton foi falando foram me trazendo assim alguns entendimentos e, amados, foi algo assim tão sobrenatural que eu estava sentadinha ali e eu falei para a Sueli, Sueli, isso nunca aconteceu comigo, mas vinha um texto, né, uma palavra, e era só um pedaço desse texto, e era esse texto aqui que nós vamos ler, e vinha isso na minha cabeça. Ela está miseravelmente endemoniada. Ela está miseravelmente endemoniada. E isso ficou vindo na minha mente, enquanto o Everton pregava. Aí eu falei para a Sueli, Sueli, na mesma hora eu falei assim, meu Deus, por que essa palavra está vindo no meu coração? E aí, na mesma hora, aquela voz soou no meu coração, é essa mensagem que você vai pregar. Prega essa palavra, ela está miseravelmente endemoniada. Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí eu falei assim, Deus, como eu sempre te peço, e o Senhor sempre me ajuda e confirma mais uma vez, Senhor. Será que isso é coisa do meu coração? Como eu vou ter certeza, Pai? Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Eu me lembrei assim do nada desse texto, porque eu gosto muito dele. Mas, amados, eu falei para a Sueli, que coisa sobrenatural. E ali eu fiz essa oração, parei, continuei ouvindo o Everton pregar. E às vezes eu tenho essa mania, alguém está pregando, eu estou folheando a Bíblia, eu lembro de um texto, eu vou lá verificar, vou lá conjecturar, e às vezes Deus vai, né? A gente que prega, enquanto a gente está sentado ouvindo, às vezes de uma mensagem de alguém, né? Deus nos dá uma mensagem, Deus vai falando outras coisas e a gente já quer anotar. E aí eu abri a Bíblia, né? Para poder estar ali compartilhando daquilo que o Everton estava falando. E quando eu abri a Bíblia, amados, diante desse Deus, a Bíblia abriu aqui em Mateus, nesse mesmo texto. E quando eu comecei a ler, capítulo 15, versículo 21, mulher cananeia, eu falei, eu não acredito nisso. E quando eu li essa passagem, quando ela diz assim, a minha filha está miseravelmente demoniada, eu tive a certeza no meu coração e eu cheguei ali naquela cadeira a estremecer, porque eu falei, Deus, como Tu és maravilhoso, Tu falaste ao meu coração e na mesma hora o Senhor me fez abrir nesse texto. Eu não escolhi, eu abri a Bíblia em qualquer lugar e caiu exatamente aqui. Amados, então eu creio, porque o Senhor já falava comigo nessa manhã, que Deus tem grandes coisas para falar nas nossas vidas nessa noite. Então vamos à leitura do texto, capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé,
seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém, amados? Eu quero desde já liberar uma palavra para a sua vida muito específica nessa noite. Para você que adentrou aqui, eu creio que essa palavra vai como uma flecha no alvo do teu coração. Amados, eu quero declarar, antes de qualquer coisa que nós vamos aprender aqui, muitas coisas nessa noite. Mas se você entrou aqui, escuta o que Deus vai falar com você. Se você entrou aqui nessa noite, deixando em casa ou trazendo com você uma situação miseravelmente constrangedora, uma situação miseravelmente destruidora, avassaladora, terrível, dolorosa, frustrante, eu quero liberar essa palavra de Deus para a sua vida. Se você crer nessa noite e se você abrir a tua boca e clamar, tem uma palavra de Deus dizendo para você assim: seja feito conforme a tua fé. Vai em paz, filha. Vai em paz, filho. Há uma palavra de Deus para a sua vida hoje, mediante a sua fé. Seja feito conforme a tua vontade. Existem pessoas aqui nessa noite que entraram aqui desesperadas. Existem pessoas aqui nessa noite que entraram aqui, só Deus sabe como está o coração. Existem pessoas, porque quando o Everton pregava e o Senhor falava essa palavra comigo, ali onde eu estava sentadinho, o Espírito Santo começava a falar ao meu coração: filha, não é à toa que eu estou te dando essa palavra. Eu vou levar pessoas ali nessa noite, cujos corações estão em estado miseravelmente de dor, miseravelmente de agonia, miseravelmente oprimido, miseravelmente angustiado, trazendo situações devastadoras, trazendo situações extremamente desanimadoras, mas diga para elas que há esperança quando eu estou na situação. Diga para elas que se elas vierem até a mim com coração sincero, com humilhação e me clamar, eu atendo elas, porque eu sou bom e sei dar boas dádivas aos meus filhos, porque a palavra do Senhor diz que se os pais terrenos, sendo maus, sendo terrenos, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, que fará o nosso Pai Celestial. Amados, você que é pai aqui nessa noite, você que é mãe, escuta o que eu vou te dizer. Eu sou mãe e eu entendo isso. E eu não suporto ver o meu filho chorar. Eu não suporto ver o meu filho triste. Teve um dia que isso nunca tinha acontecido com ele. Meu filho chegou triste da escola. E a gente conhece os nossos filhos, não é verdade? Nós conhecemos as características dos nossos filhos. Principalmente quando eles são crianças sempre alegres. E quando há uma coisa de errado, diferente, quando tem algo incomodando o coraçãozinho do nosso filho, a gente percebe na hora. E quando eu olhei para a feição dele, eu vi a tristeza, eu vi que algo estava incomodando. E eu coloquei ele desesperadamente. É claro que para ele eu não demonstrei. Mas só Deus sabe como eu estava por dentro. Vontade de chorar desesperadamente, de falar: o que está acontecendo com você, meu filho? Mas eu sentei por fora, tentando passar uma aparência de tranquilidade, de firmeza, mas por dentro desesperada, agoniada, sentindo a dor dele, sem nem saber ainda o que era. Sentei ele no meu colo e disse: filho, conta para a mamãe, você sabe que eu sou a sua melhor amiga e você pode confiar em mim. Eu estou aqui para te ajudar e eu vou solucionar junto com você esse problema. Porque é isso que um pai e uma mãe faz. E naquele momento, quando ele foi falando, colocando para fora, ele abria o berreiro e falava e chorava, e aquele choro vinha de dentro da alma dele. Um choro de tristeza profunda, de uma situação que ele havia passado lá na escola. E quando ele chorava, eu chorava junto com ele, porque eu podia sentir a dor e a agonia do seu coração. E ali eu o abracei e fiquei sem falar nada ali por um bom tempo, até que ele colocasse tudo para fora. Até que ele chorasse, até que ele aliviasse a sua alma, e depois eu falei alguma coisa, para que ele tivesse condição de ouvir e de entender. Então você sabe do que eu estou falando. Agora isso somos nós, amados, homens e mulheres falhos, terrenos, limitados, maus. Mas que quando um filho chora, que quando um filho clama, a gente corre para socorrer e não há nada que nos impeça, não há barreiras, não há limites, nós enfrentamos tudo
que for preciso para sanar os problemas dos nossos filhos, para vê-los felizes. Agora imagina o teu paizinho amado, que deu o filho dele, o que ele tinha de mais precioso, que não tinha pecado, para morrer por você naquela cruz. O que ele não sente quando vê você cabisbaixo? O que ele não sente quando vê que você entrou aqui hoje e não conseguiu adorar a ele, porque a dor consumiu a tua alma? O que ele não sente quando ele olha para toda a igreja e vê todos os seus filhos sorrindo, derramando lágrimas de alegria, mas ele contemplou você porque ele é assim. Ele não é um Deus de multidão, ele é um Deus de individualidade. Pode estar aqui 100 pessoas o adorando bem, mas se tiver uma pessoa em estado de agonia, de angústia, de opressão, que não está conseguindo adorar, pode ter certeza que ele vai se voltar para você, que os olhos dele estarão vidrados em você, porque a palavra de Deus diz isso, que do pó ele ergue o necessitado, que do montur ele levanta o abatido, porque ele não tem prazer em te ver prostrado. Então hoje há uma palavra de Deus para você. O teu paizinho celestial, o teu pai de amor, ele contemplou quando você colocou os pés naquela porta ali. Ele contemplou a tua dor, ele contemplou a tua angústia, ele contemplou essa dificuldade que você estava de chegar até esse lugar. Ele contemplou aquela luta que você deixou lá dentro da tua casa hoje. Ele contemplou aquela luta que você está enfrentando essa semana, com você mesmo, com alguém que você ama, com alguma situação que você não tem conseguido lidar, que tem tirado seu sono, que tem angustiado seu coração, que tem ferido você, que tem te tirado lágrimas do seu coração, que tem tirado teu sono nas noites. O teu Pai Celestial sabe e se importa com você. Só, amados, que nós vamos ver nessa palavra. E como eu falei para você, ao mesmo tempo que eu digo para você que há uma provisão de Deus na sua vida, há uma esperança, mas existe também todo um processo que nós vamos ver aqui. Há vitória, há uma palavra de fé, de esperança, há a provisão de Deus para você. Deus vai agir na sua vida hoje, mas Deus está dizendo, tem um processo que é doloroso para você. E você não pode pular ele. E o problema, amados, que muitas das vezes nós estamos sofrendo porque a gente quer pular os processos. Existem pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo está dizendo, você está sofrendo, filha, você está sofrendo, filho, você está chorando porque eu estou te fazendo passar pelo processo para que eu possa liberar a tua bênção, para que eu possa te dar a vitória, para que eu possa te fazer chegar lá no final. Mas você está querendo pular os processos que são necessários, as etapas que não são necessárias para a sua lapidação, para o seu crescimento, para a manutenção da sua fé, para o seu enraizamento no Senhor. Porque essas etapas, sabe, esses processos, você sabe que te causam dor, que te fazem sofrer, então você quer pular da sua vida. Mas essa mulher, ela não pode pular. E outra coisa que me chama a atenção nela, uma coisa que eu admiro nessa mulher cananeia, é que ela não teve medo do processo. Ela não se intimidou com os processos, mas ela enfrentou cada um deles, nós vamos ver aqui. Ela enfrentou cada obstáculo. Ela enfrentou cada adversidade, ela enfrentou cada não. Ela enfrentou cada oposição, querido. Cada luta ela enfrentou de cabeça erguida. Ela enfrentou sabendo que no final ela veria a bondade de Deus, ela chamaria a atenção do seu Senhor, porque se ela acreditasse, se ela insistisse, se ela fosse até o fim, ela veria a provisão do Senhor. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a palavra do Senhor diz que ela chega diante do Senhor. Aquela mulher provavelmente ouve falar, porque aquela mulher, amados, ela não fazia parte do povo de Deus, ela não era uma judia, ela não era da linhagem, não era ali da parte da promessa do povo de Deus, de Israel, ela não pertencia àquele povo. Ela era uma mulher cananeia, de outras culturas, de outros povos. Aquela mulher, ela não servia a Deus propriamente dita, ela não era uma cristã.
Mas a palavra de Deus, pelo que a gente vê aqui, nos mostra que aquela mulher conheceu Jesus. Que aquela mulher ouviu falar de Jesus alguma vez, de alguma forma. Que chegou até ela o conhecimento de quem é o Senhor Jesus. De que algo chegou até ela e chamou a atenção daquela mulher e fez com que ela cresce no Senhor Jesus. Ela não era do meio deles, ela não era da linhagem, ela não era do meio do povo de Deus, mas ela creu. E todo aquele que crê, encontra. E todo aquele que crê, recebe. Independente da sua circunstância e do seu estado. Independente do estado daquela mulher. O de mais precioso ela carregava, a fé e a credibilidade no Senhor. Então a palavra diz que ela chega diante do Senhor, ela ouve falar que Jesus ia passar ali. Ela crê nele, que ele é o Messias. Ela crê que ele é o Salvador. Ela crê que ele pode transformar a sua vida. E a palavra diz que ela enfrenta uma situação terrível dentro de casa. Amados, ela está com uma filha, a Bíblia diz que ela está terrivelmente endemoniada. Ela não diz que está endemoniada. E é isso que me constrange nessa palavra, que me chama atenção. Porque a palavra é terrivelmente. E quando a gente vai ver alguns sinônimos, né? Significados também dessa palavra, a gente encontra que miseravelmente também pode ser dizer desgraçadamente, deploravelmente, desprezivelmente, lamentavelmente. Então a situação daquela menina, daquela sua filha era desprezível, amados. Aquela situação era lamentável. Aquela situação era uma situação de desgraça que aquela mulher convivia todos os dias. Imagina todos os dias dentro da sua casa. Amados, era todos os dias, constantemente, a cada minuto, a cada hora, aquela menina miseravelmente endemoniada. Agora para pensar comigo. Imagina eu e você, com a nossa vida que nós temos hoje, com os nossos afazeres, com essa vida corrida, com tantas coisas que nós precisamos fazer, dar conta, cuidar. Imagine você e eu, dentro da nossa casa, com um filho ou uma filha miseravelmente destruída, possuída, possessa por demônios que não a deixam. E eu creio, pelo que eu entendo dessa palavra, da história, que aquilo ali não era uma coisa de uma semana, não era uma coisa de um mês. Aquela mulher estava enfrentando aquela situação com a sua filha há muito tempo. Há muito tempo aquela mulher vinha vivendo com a sua filha naquele estado e passando junto com ela aquela aflição. Agora você imagina uma situação como essa. Eu imagino que essa mulher, ela não tinha uma vida. Eu imagino que essa mulher, ela tinha que viver o tempo todo em volta dessa menina, segurando para de repente não fazer uma besteira, segurando para de repente não se matar, segurando para não se mutilar, porque ela estava miseravelmente demoniada. Não era um demônio. Acredito que ali já era uma legião, dominando a vida daquela menina, escravizando a vida daquela menina, aterrorizando, colocando terror naquela família há anos. Mas aquela mulher vai se levantar. Chega uma hora que ela diz assim: chega, eu ouvi que Jesus vai passar e essa é a minha hora, essa é a minha oportunidade. Essa situação na minha casa tem hora, tem dia certo para acabar, amém? Eu não vou me conformar mais com essa situação. Eu não vou mais me conformar com a minha filha desse estado. Eu vou me levantar, eu vou fazer alguma coisa. E eu vou em direção ao alvo certo. Eu vou na pessoa certa. Eu vou até Jesus de Nazaré, filho de Davi, porque eu ouvi falar que ele tem poder para curar. Eu ouvi falar que ele tem poder para salvar. Eu ouvi falar que ele tem poder para libertar. E é para lá que eu vou. E ela vai com toda a sua fé. Imagino que aquela mulher de repente já tenha usado todos os recursos. Naquela época não tinha psicólogo, mas se tivesse, de repente teria levado. Psiquiatra, clínicas de tratamento, nada resolveria o problema dela, porque era espiritual. Mas aquela mulher toma uma decisão. E ela vai de encontro ao Senhor. Ela deixa, veja bem, ela deixa o seu problema. Ela deixa a sua filha. E aí já vai a primeira situação. Porque você imagina
A mulher com uma filha endemoniada. O medo que de repente ela tinha de deixar aquela menina sozinha. O medo que ela tinha de se afastar de repente, por segundos, daquela menina. Mas ela deixa o seu problema confiando naquele a quem ela vai recorrer. Ela deixa a sua dor por um momento. Está ouvindo isso? Ela deixa o estado miserável em que ela se encontra. Ela deixa aquela guerra dentro daquela casa dela por um momento e vai confiante até o Senhor. E lá ela chega e ela clama. E a Bíblia diz que ela vai dizer: filho de Davi, tende misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas só que aqui vai a primeira coisa. Eu anotei aqui, ó, guarda no seu coração. Algumas dificuldades que aquela mulher vai encontrar ao tomar a decisão de buscar a mudança do seu estado e a vida de sua filha. Ela toma uma decisão de se levantar, de mudar o seu estado de vida, de fazer alguma coisa diferente para ver resultados diferentes. Ela toma uma decisão de se levantar para tentar mudar a história da vida dela, da filha dela, para tentar ver a sua filha ter vida. Só que ela vai enfrentar algumas dificuldades. E a primeira delas que nós vamos ver aqui nessa noite é o silêncio de Jesus para com ela. E aqui o Senhor, Ele começou a falar profundamente no meu coração. Porque, amados, diga você, nós estamos acostumados a todo tempo pedir coisas a Deus. E eu não sei você, mas eu digo todo tempo que eu não posso reclamar. Porque muitas das coisas que eu já pedi ao Senhor, o Senhor já me entregou. E muitas das coisas que eu peço a Ele, Ele tem me dado. Ele tem sido mais que bom. Mas dura coisa é quando nós estamos, dia após dia, meses após meses, anos após anos. E a resposta de Deus é: uma vida de tribulação, uma vida de perturbação, de falta de paz, de falta de sossego, uma vida de dor, uma vida se arrastando, uma vida que não se pode chamar de vida. Eu imagino que aquela menina não vivia, vegetava, amados. O sofrimento da filha, mas o sofrimento também da mãe de ver a filha naquele estado. Então era um sofrimento dobrado. E você imagina, a gente pede hoje e não recebe amanhã e a gente já fica desanimado. A gente pede hoje e não recebe, daqui a uma semana a gente já quer desistir. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher está diante do Senhor e ela pede, amados. Ela está clamando, amados. Ela está apresentando uma situação trágica diante do Senhor. Ela não está pedindo uma roupa nova. Ela não está pedindo para fazer uma viagem. Ela não está pedindo um dinheirinho a mais. Ela não está pedindo uma promoção no emprego. Ela não está pedindo para um desejo pessoal. Ela não está pedindo para o seu bel prazer. Ela não pede nada para a sua própria vaidade. Ela está pedindo pela alma da sua filha. Ela está pedindo uma cura, uma libertação de alguém que está endemoniado, que não está vivendo. E mesmo diante desse pedido tão doloroso, dessa situação tão trágica, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não lhe responde nada. Não foi isso que a gente leu aí? E Ele não lhe respondeu nada. E aí, a gente pensa assim: o que essa mulher vai fazer agora? Pensa comigo, vamos raciocinar juntos. Eu e você. Se a gente chega diante do Senhor, Ele está diante de nós, e a gente conta uma história tão terrível como essa, e a gente pede: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. E, amado, Jesus não nos dá uma palavra. O que você faria? O que eu faria? A gente faria, linha na pipa. A gente ia embora, chorando, se lamentando. A gente desistiria na mesma hora. O quê? Eu falei com Jesus e Ele nem resposta me deu. Ele nem para minha cara olhou.
Porque essa é a realidade desse texto aqui. Não vamos romantizar, não. Essa é a realidade desse texto aqui. Jesus está endurecido a princípio com essa mulher. Jesus não lhe dirige palavra. Jesus talvez nem olha direito para aquela mulher. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, ela vai continuar insistindo. O silêncio de Jesus não será capaz de apagar a certeza do seu coração daquilo que ele pode fazer, daquilo que ela foi buscar. Ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela foi atrás e ela está dizendo: eu não vou voltar, eu não vou abrir mão facilmente, eu não vou desistir tão fácil, eu vou continuar insistindo. E eu estou falando a pessoas aqui nessa noite, porque foi nessa parte, uma dessas partes que o Espírito Santo mais ministrou no meu coração. E Deus falava para mim: você está falando a pessoas que vão entrar por aquelas portas naquela noite, experimentando exatamente essa sensação frustrante. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui nessa noite: eu sei que você entrou aqui com o seu coração extremamente frustrado, decepcionado, dizendo: Deus, por que o Senhor está me dando esse gelo todo? Por que que o Senhor está fazendo esse silêncio todo, a todo esse tempo? Por que que o Senhor não fala comigo? Por que que o Senhor nem mesmo olha para mim? Porque essa é a sensação do seu coração. Tem pessoas aqui nessa noite que estão experimentando o silêncio de Deus. Estão pedindo, estão colocando diante dele as suas frustrações, estão despejando diante dele as suas situações dolorosas, as suas enfermidades, as suas dores, os seus sofrimentos, mas Deus não dá uma palavra. Jesus está calado, não há nenhum sinal, os céus estão cerrados. Você não consegue contemplar nenhuma brisa. Não tem momentos que são assim, amados? Não há momentos que são assim? Diga isso, não é verdade? Aonde a gente está buscando a face do Senhor, aonde a gente está se dedicando para Ele, aonde a gente está buscando acertar, aonde a gente está buscando santidade, aonde a gente está buscando cumprir a palavra, a gente está orando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está fazendo tudo certinho. A gente está passando uma luta para não pecar, para se desvencilhar do pecado, para agradar a Deus. E dia e noite a gente está vindo diante dele, depositando as nossas dores, falando para ele daquilo que tem nos amargurado, contando para ele os nossos problemas, apresentando para ele as áreas que estão miseravelmente destruídas nas nossas vidas, as áreas que estão em migalhas, as áreas que estão secas, as áreas que estão totalmente destruídas. Mas o Senhor não nos responde nada. Passa dia, passa mês, passa ano, e o que você recebe de resposta é o silêncio de Deus. Mas eu quero te encorajar a olhar para essa mulher aqui, porque ela também experimentou o silêncio de Deus. Ela também passou por essa sensação amarga, frustrante. Mas quando a gente olha para a reação dessa mulher, qual foi? Desistência? Abandono? Amargura? Mágoa? Ressentimento contra o teu Senhor? Ah, Ele não me ouve. Ah, Ele não me responde. Ah, o Senhor não quer saber de mim. Ele não resolve os meus problemas. Então eu vou embora. Então eu desisto. Eu entrego os pontos nessa noite. Não. Essa mulher vai juntar as suas forças. E ela vai continuar insistindo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Até aonde você está disposto a insistir para que você veja o teu estado de miséria mudar nessa noite? Até onde você está disposto a lutar, amados, por uma situação que você chegou aqui nessa noite carregando? Uma situação para você é impossível, uma situação que você olha e fala: Deus, está miseravelmente complicada.
Está miseravelmente enferma, não tem diagnóstico. O diagnóstico é só de morte. É só de piora, o diagnóstico é terrível. Sabe, o que você está vislumbrando diante dos seus olhos, sabe? A imagem da situação é terrível, é complicada. Sabe aquela guerra que você está enfrentando e que você vem lutando, você está dizendo, Senhor, a guerra está se intensificando, as minhas forças estão acabando, as minhas armas parecem que estão se esgotando. E o Senhor não entra em meu favor, e o Senhor não se levanta. Senhor, eu estou perdendo as forças, eu estou esmurecendo, eu vou desistir. Talvez isso não tenha mais jeito mesmo, talvez eu tenha que deixar para lá. E tem muitas situações, amados, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes a gente confunde a vontade soberana de Deus com a nossa covardia. Às vezes a gente coloca muito isso na conta de Deus. Às vezes a gente já não tem mais coragem de lutar pela nossa vida, para mudar o nosso estado. Às vezes a gente já não tem mais coragem de lutar por uma situação dentro da nossa casa para mudar, porque está esgotante demais. Às vezes a gente já não tem mais coragem de lutar por alguém, por um irmão, por um cônjuge, por um filho, por um sobrinho, por um neto, porque a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, a gente está esgotado da batalha. E aí a gente diz assim, Deus, Tu sabe de todas as coisas, seja feita a Tua vontade, porque Tu és soberano. A Tua palavra diz que Tu estás no controle de todas as coisas, então talvez é assim mesmo que Tu queres que esteja. Talvez não tenha mais jeito, eu vou entregar nas Tuas mãos, vou seguir a minha vida, vou desistir. Mas Deus está falando a pessoas aqui nessa noite, ei, eu te trouxe aqui nessa noite para te falar, não desista, se levanta e insista novamente. Continua insistindo nessa causa, porque é na tua insistência que o Senhor vai se revelar a você. É no bater, amados, batei, batei, e a porta se abrirá. A palavra não diz batei, ela diz batei, batei. Ou seja, é uma constância, é uma insistência. Você bate hoje, mas amanhã você volta a bater. Você bate amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e você bate até que a porta se abra. Você ora hoje, clama hoje, e amanhã você clama de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. De manhã aqui o Everton falou isso, e é por isso que algumas coisas foram inspirando meu coração. Porque ele falou da vida de Ana. Ele falou isso aqui pela manhã. Ana era estéril, Ana não tinha filhos, e ano após ano a palavra diz que ela subia ao templo para adorar, e ano após ano ela tinha que enfrentar o escárnio, a vergonha, o deboche da sua rival. Mas a palavra do Senhor diz que foi pela insistência de Ana, amados, que a sua madre vai se abrir. Porque todos os anos, independente da sua dor, todos os anos, independente da sua ruína, do seu estado de dor interna, Ana subia ao templo para adorar, para clamar, porque ela não deixava de crer. Uma hora o Senhor vai olhar para a minha madre, uma hora o Senhor abre a minha madre e eu vou gerar. Mas eu quero profetizar aqui nessa noite, e eu quero liberar essa palavra de Deus para a sua vida. Escuta isso e grava isso, recebe isso. Eu quero profetizar aqui nessa noite a ventres que o Senhor já determinou que serão férteis nessa noite. Eu estou liberando essa palavra, ventres que já está determinado pelo Senhor. Ele já te fez fértil, mas há um processo pelo qual você precisa passar. E nesse processo o Senhor está dizendo, clama a mim, busca a minha face, insiste. Porque o teu ventre, no tempo certo, será aberto e você vai gerar. Você vai gerar os projetos de Deus, os sonhos de Deus na sua vida. Mas se você desistir, amados, se você desistir, você não verá. Você não verá o desejo do teu coração atendido. E essa mulher, ela continua insistindo. Deixa eu voltar para cá que não tem vento não, mas a Bíblia aqui embaralhou.
Vamos lá o texto, ele diz, 23, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E aí ainda vem mais problema. Veja bem, a primeira coisa foi o silêncio de Jesus. Mas para piorar ainda mais a situação dessa mulher cananeia, além do silêncio de Jesus, que já seria o suficiente para ela desistir, a Bíblia vai dizer agora, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ou seja, além de lidar com o silêncio de Deus, essa mulher agora vai ter que lidar com o silêncio de Deus e com a oposição dos discípulos, com o desprezo dos discípulos, com as dificuldades, com os empecilhos que os discípulos estão causando para que essa mulher encontre com Cristo, para que essa mulher consiga falar com Cristo, para que essa mulher consiga ouvir Jesus. Sabe, esses discípulos vão começar a se colocar ali como uma ferramenta de impedimento para o milagre dessa mulher. E na nossa vida é assim, amados. Não pense que o seu milagre, não pense que a sua bênção, não pense que a sua vitória virá fácil, não. Vai se levantar um impedimento. E quando você vê e você achar que isso já é suficiente, vão se levantar muitos outros. Quando você falar assim, isso aqui já é suficiente, Senhor, chega. Deus levanta outro, porque se Ele está levantando, Ele sabe que você é capaz de suportar. E Ele tem um propósito em cada obstáculo que Ele está levantando aqui na vida dessa mulher. Ele tem um propósito, nós vamos ver no final esse propósito. Então, se não bastasse o silêncio, a oposição dos discípulos, despede ela. É como quem diz assim, aqueles discípulos estão incomodados com aquela mulher, porque ela estava gritando. A história vai dizer, amados, quando a gente vai estudar, que quando a Bíblia diz assim, que ela clamava em alta voz, a história diz que era gritos mesmo, não era simplesmente uma oração, ela gritava, amados. Filho de Davi, aquela mulher gritava desesperadamente. Então você imagina aqueles discípulos como se estavam sentindo incomodados com aquilo ali. E é como que eles dissessem assim para Jesus, Senhor, despacha essa mulher, porque ela já está nos irritando com essa gritaria, ela está incomodando os nossos ouvidos, ela está perturbando aqui a nossa caminhada, ela está atrapalhando a obra aqui. Mas mesmo diante também da oposição dos discípulos, ela vai continuar gritando. E a Bíblia diz, ela vem gritando até nós, ou seja, ela já vem lá de trás. Ela vem de muito tempo. E vai mais uma palavra para você, você que está clamando, gritando já há muito tempo. Deus está dizendo para você, eu posso ainda não ter te respondido, mas quando tu começou a clamar lá de trás, eu ouvi. Eu sei que tu já vem clamando há muito tempo, filha. Eu sei que tu já vem gritando por mim, filho de Davi. Eu não te respondi ainda, mas isso não significa que os meus ouvidos não estão atentos. Eu ainda não virei o meu rosto para você, mas o meu ouvido está atento. Eu estou vendo o que está se passando lá com a tua filhinha. Eu sei o que você está enfrentando, eu ainda não entrei com a provisão. Eu ainda não dei resposta, mas quem disse que eu não estou trabalhando? Quem disse que eu não estou prestando atenção em você, hein, filha? Quem disse que eu não estou prestando atenção na tua família, hein? Família de Deus que estão aqui representadas nessa noite. Maridos, esposas, mães, pais. Eu tenho uma palavra para você. Quem disse que Deus não está ouvindo a tua oração pelos teus filhos? Quem disse que essa situação que te preocupa, Deus já não está vendo ela há muito tempo e trabalhando? Quem disse que essa situação que está te incomodando tanto, também não está incomodando a Ele? Ele só não falou ainda com você. Porque tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Porque é no silêncio que Ele forja a nossa fé. É no silêncio que Ele vai ver até onde você é capaz de ir. É no silêncio que Ele separa quem é, como o pastor pregou aqui uma vez, quem é apenas, quem é seguidor e quem é discípulo, não foi isso que você pregou uma vez? E essa mulher, amados, Ele no final, Ele não vai só curar a filha dessa mulher, Ele vai fazer uma discípula. E para fazer discípulo, Deus às vezes tem que colocar no silêncio. Deus responde às vezes os seguidores. Pode ver que às vezes aos seguidores Deus responde logo e despede.
Por quê? Porque seguidor é apenas de passagem. Mas discípulo não, ele diz assim, vem e fica comigo. Então para você ficar comigo, para andar comigo, eu tenho que te ensinar, eu tenho que te lapidar. Então tem que passar pelo processo, você vai ficar comigo, eu vou curar a tua filha, mas eu te farei uma discípula, eu vou salvar você. Eu vou te fazer minha, então vem cá, mulher, que eu vou te ensinar coisas muito maiores do que você está buscando. Tu veio buscar a cura da tua filha, mas eu vou te dar salvação para você e para tua casa. Tem gente que entrou aqui nessa noite buscando alguma coisa, e eu revelo isso agora, pelo Espírito de Deus. Há pessoas aqui nessa noite que vieram por causa de uma causa. Tem pessoas aqui, famílias que vieram porque estão chorando por um problema, porque estão passando um aperto, mas Jesus está falando para você, você veio muito mais por isso, eu quero salvar você. Eu quero te dar vida eterna, eu quero te dar água da vida para beber, eu quero saciar a tua sede, eu não quero apenas sanar o teu problema. Porque se eu sanar o teu problema hoje, amanhã você volta com outros. Amanhã você vai continuar com muitos outros e vai continuar a mesma pessoa. Mas se eu salvo você, se eu transformo você, você aprende a lidar com os problemas e cresce. Você aprende a resolver os seus problemas. E outra, você aprende a viver todos os dias, a ter o Senhor dos problemas que resolve todas as coisas com você todos os dias. E não só hoje no momento que você quer a tua cura. E não só no momento que você mais precisa, mas Ele quer ter você todos os dias. Ele quer ser o seu Senhor todos os dias. Ele quer andar contigo todo o tempo, não só nesse momento de dor e de adversidade. Então existem pessoas que entraram aqui nessa noite buscando por uma solução de um problema. Mas Jesus está dizendo, eu já te vi, desde lá atrás, eu estou de olho em você. Eu estou de olho no seu coração. Porque eu te amo e eu quero a sua alma. Mas Deus também quer curar. Deus quer fazer. Aí a palavra vai dizer... E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segunda coisa que essa mulher vai enfrentar. A primeira, o silêncio de Jesus. Agora a segunda dificuldade que ela vai enfrentar, o desprezo de Jesus. Lemos aqui no versículo 24, e lá no 26 ele diz, ele porém respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Primeiro ele diz para ela. Primeiro ele fala para ela, quando ele resolve falar com ela, veja bem, ele não falou nada. Ela clamou e ele está em silêncio. Os discípulos falaram, os discípulos pediram para despedir, mas Jesus está calado. Aí eu penso eu, de repente, essa mulher permaneceu, pensa comigo que a gente é inteligente, né? E de repente ela pensou assim, ele ficou em silêncio. Talvez tenha uma esperança para mim. Quando ele abrir a boca, vem a minha vitória. Quando ele abrir a boca, ele vai falar algo de bom para mim, que eu quero ouvir. Ele vai dizer, tua filha será curada. Seja feita como tua vontade agora. Mas, amados, além do Senhor dar silêncio para aquela mulher, Ele agora vai abrir a sua boca, resolve falar com ela. E o que ele vai falar para ela? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Você pode entender isso nessa noite? E mais lá embaixo, ele vai falar assim, não é bom tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Sabe o que o Senhor está dizendo para ela? Amados, como eu falei aqui no início, aquela mulher ela não era judia. Ela não fazia parte da linhagem judia, ela não fazia parte da descendência de Abraão, ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era cananeia, de outros povos. Ou seja, ela não fazia parte do povo de Deus, para quem, para os quais o Senhor Jesus veio. Porque o propósito de Jesus, como todos nós sabemos, era vir para o povo de Israel. Ele veio, lembra daquela palavra? Ele veio para o que eram seus e os seus os rejeitaram. Quem eram os seus que ele veio? Para quem que ele veio? Para o povo de Israel. Foi para eles que ele veio. Não era para os gentios. Não era para essa mulher de fato. Por mais assustador que pareça, mas não era para ela. Então, quando ele está dizendo para essa mulher essas palavras, ele está querendo dizer assim para ela, mulher, que tenho eu contigo, mulher. Mulher, fica tu sabendo que eu não vim para você, eu não vim para te servir, eu não vim para te curar, para te libertar, eu não vim para te abençoar, eu vim para o meu povo, para os meus filhos, o povo de Israel. O meu trabalho, a minha responsabilidade é com eles.
Era isso que o Senhor estava falando para ela, explicando aqui. Quando ele diz, eu não posso pegar o pão, não é justo. Você pegaria o pão do seu filho no café da manhã? Aquele pão que acabou de sair da padaria quentinho, seu filho está na mesa. Aí você tem lá um cachorrinho de estimação na sua casa. E você pegaria o pão, o primeiro pão, o pão inteiro, quentinho, passaria uma manteiguinha, teu filho de boca aberta esperando na mesa, você ia falar assim, peraí filho, depois você come. Primeiro o cachorro, você faria isso? Você faria isso, amados? Não. E é isso que o Senhor está dizendo para ela. Eu não posso tirar dos filhos, dos meus filhos, daqueles para quem eu vim, para dar para você, que não faz parte do meu povo. Só que eu louvo o Senhor, porque a Bíblia diz, ele veio para o que eram os seus, mas os seus os rejeitaram, e glória a Deus porque rejeitaram. Porque é aí que entra nós. Você pode glorificar aí? Gente, vocês não estão entendendo que nós entramos assim, ó. A gente entrou ali no último minuto, segundo tempo, que não era para nós a salvação, que não eram para nós as promessas, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, nós entramos. Passou para nós também o direito da salvação, de herança das promessas. Mas não era para nós não, gente. Você pode se alegrar nessa noite por isso? E eu acho que essa mulher já entendia, já conhecia essa palavra já, que ela estava bem ligada. Era como se ela dissesse assim, Senhor, eu sei que não é para mim, mas eu sei que Tu vai estender para mim em nome de Tua graça, Tua bondade e misericórdia. Porque eu sei que Tu veio para os Teus, mas os Teus Te rejeitam. Mas eu não, Senhor, eu estou aqui, eu não sou da linhagem, eu não era para receber, mas eu estou aqui, eu creio em Ti. E eu quero receber. Aquilo que eles rejeitaram, eu quero receber. E aí, ela tem mais esse contratempo. Agora ela vai lidar com o desprezo de Jesus. Porque se não bastasse o silêncio, amados, diante dessas palavras, essa mulher tinha tudo para se sentir desprezada. Como assim? Peraí, além desse homem me dar o silêncio quando eu clamei, me deixou sem resposta, nem para mim olhou direito, agora quando ele resolve falar comigo, ele vem dizer para mim que ele não veio para mim, que ele não tem obrigação, que ele não tem nada comigo. Ele vem dizer para mim que eu sou cachorrinha, que eu não sou filha, que eu não tenho o que comer, do pão que é dos filhos, que o alimento que ele tem para dar é para os outros e não para mim, que eu não tenho direito. Como que eu e você nos sentiríamos? Fala a verdade. Diga para você o que você faria. Mediante a tudo isso, amados, se você não foi embora no silêncio, tu iria embora aqui agora. Se o silêncio de Deus não fosse capaz de tirar você do propósito, esse momento seria o momento que você desistiria, de verdade. Esse momento seria o momento que você abriria a mão e diria, chega, tamanha humilhação, chega, silêncio, desprezo. Eu estou clamando, a minha filha está enferma, mas Jesus está virando as costas para mim, porque era isso que aquela mulher poderia sentir. Rejeitada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela continua insistindo. Aí a Bíblia vai dizer, então, e ela vai dar uma resposta maravilhosa. Aí ela vai surpreender Jesus e vai dizer assim, e ela disse, sim, Senhor. Olha só, gente. Gente, vocês conseguem compreender tamanha humildade dessa mulher? Tamanha humildade, amados, humilhação, disposição em se humilhar para ver o seu propósito cumprido. Você tem noção tamanha da disposição que essa mulher está carregando para ver o seu propósito atingido? Para ver a sua filha curada, essa mulher está disposta a tudo. Essa palavra de desprezo não é capaz também de tirar essa mulher dali. Ela não arreda o pé. Aí ela vai dizer assim, sim, Senhor. E ela está falando de bom grado. Amados, quando você lê esse texto, é de uma preciosidade. Você consegue sentir que não há amargura nas palavras dessa mulher. Não há revolta. Não há irritação. Sabe, não há tristeza, não há chateação, como muitas das vezes nós ficamos por qualquer coisa.
Porque o Senhor não falou conosco hoje, porque o Senhor não nos tocou, porque o Senhor não fez o que a gente pediu, não atendeu o meu capricho. Eu já faço beicinho para o Senhor, vou embora, viro as costas, não adoro. Entro aqui, não adoro, fico de cara feia. Tenho obra para fazer, tenho ministério, mas não vou. Hoje eu não prego. Essa semana está muito ruim para pregar, porque só Deus sabe o que eu estou passando. Não é assim que a gente faz? Essa semana eu não consigo louvar. Aí chega para o líder e não dá para louvar hoje não, porque eu estou passando uma situação. Querido, maior do que essa situação aqui tu não está passando. Maior do que essa situação eu tenho certeza que você não está passando. Ou se tiver, já fica de lição para você. Porque a palavra vai dizer que ela está ali, insistindo. E eu vou lembrar você de novo, que ela não era da linhagem do povo de Deus. Ela não fazia parte, ela não era crente não. Mas ela está dando lição e muito crente aqui nessa noite. Ela continua aos pés do Senhor. Nada é capaz de tirar dos pés do Senhor aquele que um dia teve um encontro verdadeiro com esse amor. Nada é capaz de tirar um verdadeiro adorador dos pés do Senhor. Ei, para com essa mentira, com essa ilusão de que luta, de que afronta, de que perseguição, de que dor tira a gente dos pés do Senhor. Pelo contrário, as dores, as lutas, as perseguições, as enfermidades e os sofrimentos nos aproximam dele. As lutas, amados, tendem a nos jogar no colo dele, mais ainda. Nos empurra para dentro do coração dele, nos jogam para os braços dele. Por isso, nessa noite, abre o teu entendimento em nome de Jesus. Alegra o teu coração, porque toda essa dor está te jogando no colo do Pai hoje. Porque toda essa aflição, todo esse sofrimento está te empurrando para mais perto dele. Porque toda essa angústia está te fazendo se agarrar ainda mais aos pés da cruz, aos pés do Senhor, ainda mais enraizar na rocha firme. Essa prova, essa dor, esse sofrimento de hoje, amados, tem um propósito na sua vida. De te amadurecer, de te fazer crescer, de te mostrar coisas que você ainda não viu, de te revelar grandes planos, projetos de Deus para a sua vida. De um nível de entendimento muito maior que você ainda não chegou. E de fortalecimento no Senhor, da qual você ainda não conseguiu chegar. Mas luta não tira crente dos pés do Senhor. Luta, dor, não tira a adoração dos nossos lábios, pelo contrário, a gente adora ainda mais. Diz a palavra de Deus que estavam lá Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha ardente, e aí o rei vai dizer, aquece 7 vezes mais. E é aí que eles adoraram. Aquece 7 vezes mais? Bora adorar 7 vezes mais aqui. Bora fazer um barulho aqui que eles não vão aguentar. Aquece 7 vezes mais a vida do crente para tu ver o que acontece. É difícil, dói, a gente chora, a gente diz que vai desistir. Como diz algumas pessoas, a gente chuta o balde várias vezes, mas a gente volta para buscar, né? Pianinho, arrependido, Senhor, me dá meu balde aí de volta. Filho, Deus, me dá aí que eu entendi o propósito. Eu não quero mais desistir. Tem gente aqui que está chutando balde, mas nessa noite tu vai voltar para pegar ele em nome de Jesus. Tu vai dizer, Senhor, me dá meu balde de volta, porque eu vou lutar. Eu creio que tu és comigo. Eu creio que essa dor não é em vão. Eu creio que esse silêncio tem propósito. Esse aparente desprezo tem propósito. Tem gente nessa noite, escuta isso. Presta atenção. Tem pessoas aqui, mulheres, homens, que estão nessa noite se sentindo desprezados pelo Senhor. E sabe o que é essa sensação de desprezo? De ver todo mundo receber. Amados, não tem sensação pior. De ver, às vezes, pessoas que você olha e, de repente, nem mesmo está se esforçando para agradar a Deus. Escute isso. Que nem mesmo está lutando por nada. Que às vezes está aí, vivendo a Deus dará, fazendo tudo que é de coisa de errada. Aí você olha o servo de Deus fiel.
você olha e diz assim: Deus, por que para todo mundo dá tudo certo? É um Asaf olhando para a prosperidade do ímpio e dizendo assim: Deus, eu não aguento mais, porque todos os dias eu vou em direção ao lugar de adoração, eu vou te adorando com alegria, mas está ficando difícil, porque todo dia eu vou te adorar, volto te adorando, mas a minha vitória não chega, mas a minha dor não cessa, o meu luto não passa. Essa situação não muda, esse estado miserável que está estabelecido dentro da minha casa não muda, na minha família não muda, na vida dos meus filhos não muda, e às vezes você se sente um bobo da corte, vindo aqui dia após dia depositando o seu coração, e às vezes a sensação que bate que o inimigo tenta dizer para você, dizer assim: você é um desprezado de Deus, Deus te despreza, olha aí. Olha aí quanto você está pagando preço. Olha o quanto você está se sacrificando por Ele. Olha o quanto você se doa. Olha o quanto você está fazendo. Olha o quanto você se abstém do mal, do pecado. Olha o quanto você luta para santificar a tua vida, para viver a vontade de Deus. Mas os teus sonhos não se realizam. Mas os teus desejos não acontecem. Você pede, pede, pede anos e anos e nada acontece. Mas você vê os desejos dos ímpios sendo atendidos. E aí? Não foi isso que fez Asaf? Quase que os meus pés se resvalaram da presença de Deus, porque ele olhou a prosperidade dos ímpios. Ele viu que na vida do ímpio tudo dava certo, mas ele que estava ali na luta, adorando, fiel, não recebia a sua bênção. Era prova atrás de prova, sofrimento atrás de sofrimento, gente, peleja atrás de peleja, e vamos ser sinceros, gente, tem hora que cansa. Vamos ser sinceros, se talvez ainda esse ano, ainda esse mês, você já não falou para Deus em oração, em lágrimas, dizendo: Senhor, eu quero continuar, mas eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado porque para mim é muito difícil, para mim nada acontece. Senhor, está doendo demais, eu não suporto mais. Eu estou a ponto de sair da tua presença, de abandonar tudo, de largar tudo, porque eu não aguento mais conviver com essa frustração. Eu não aguento mais viver com esse espinho na minha carne. Eu não aguento mais ver as pessoas do meu lado contando vitória, contando suas alegrias, suas prosperidades, suas realizações. E eu sempre nas minhas derrotas. E eu sempre nas minhas dores. E eu sempre nos mesmos problemas. Existem pessoas aqui, amados, que estão passando problemas já tem muito tempo. Que estão arrastando situações há muito tempo. E estão dizendo: Senhor, parece que isso não tem fim. Acontece para todo mundo. O tempo de deserto para todo mundo chega ao fim, mas para mim parece que é eterno. Tem pessoas aqui nessa noite se sentindo assim, abandonados pelo Senhor, desprezados. Senhor, tu tens atendido todos os teus filhos, mas por que a mim o Senhor não atende? Será que tu não me ama tanto assim? Será que eu não sou tão importante assim para ti? Será que a minha causa não tem valor? Será que os meus sonhos não têm valor? Será que as minhas lágrimas não te comovem? Será que as minhas orações não chegam até os teus ouvidos? Mas Deus está dizendo para você: ei filha, ei filho, você não é um desprezado nessa noite, você é amado do Senhor. Isso é apenas um processo para te amadurecer, para te fazer crescer, para enraizar você. E no tempo certo do Senhor, o que Ele tiver que liberar na sua vida vai ser liberado. E ainda que Ele não faça, ainda que Ele não libere, adore a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe qual é o melhor para você. Ele conhece os teus caminhos, são mais altos. Os caminhos dele são mais altos do que os seus pensamentos, muito maiores. Ele sabe o que cada filho precisa. Mas isso não quer dizer que porque Ele não te deu, Ele te ame menos do que o seu irmãozinho. Não quer dizer, amados, escute isso, porque isso é muito importante. Isso tem travado muito a vida de muitos homens e mulheres de Deus no reino. Às vezes, a questão da gente não receber algumas coisas na nossa vida, às vezes, porque na nossa vida algumas coisas não acontecem, que Deus nos priva de determinados sonhos, de determinados projetos, que Deus priva a nossa vida de determinadas ideais que a gente planeja. Muitas das vezes a gente paralisa, a gente vai ficando amargurado, a gente vai ficando
sabe, envelhecido. A gente vai perdendo a alegria, a gente vai se secando. Mas eu quero dizer para você nessa noite, isso não tem nada a ver com o quanto que o Senhor te ama. Não é porque Ele te privou de algo que Ele não ama você. Ele privou porque Ele sabe que você precisa. Ele privou de você de alguma coisa, é porque Ele sabe que Ele tem algo muito melhor para a sua vida. Ele sabe exatamente como nos cuidar e nos tratar. Às vezes a gente acha que acabou. Às vezes a gente acha que é o fim, não dá mais, acabou aqui, vou encerrar minha carreira. Mas aí vem a mão do Senhor e diz, não, levanta. Como chegou lá para Elias, levanta, homem, come essa comida e continua o teu caminho, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida. Então eu quero te dizer nessa noite, faça como essa mulher, não desista. Insista. Ela vai dizer, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amada, essa mulher chega num nível de humilhação total. Se tem o último nível, o último estado de descer, de se humilhar, essa mulher foi. Quanto nós estamos dispostos aí? Até onde você está disposto a se humilhar para ver Deus mudar essa situação na sua vida hoje? Eu estou te perguntando porque é isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Até onde, filha, você está disposta a abrir mão do seu eu e de se humilhar, de se permitir ser humilhado pelo Senhor, sim. Se permitir até mesmo ser abatido. Escuta, porque essa parte aqui é dolorosa, mas é tremenda. Até onde você está disposto a ser abatido por Deus, mas para depois ver a exaltação do Senhor na face dessa terra. Para ver o propósito dele cumprido, para ver a tua vida mudar, para ver a história da tua família mudar. Ei, Deus está dizendo, tem uma palavra para o coração de algumas pessoas aqui específica que Ele traz agora no meu coração. Deus está dizendo assim, ó, a tua casa, a situação do teu lar, depende hoje da tua humilhação, do quanto você está disposto a se deixar ser abatido, se deixar ser massacrado, se deixar ser consumido, espremido. Porque às vezes nós ainda não entendemos que muitas das vezes, para que haja cura, libertação e salvação de Deus na vida de alguém do nosso lado, da nossa família, muitas das vezes nós teremos que ser massacrados. Muitas das vezes o Senhor vai nos moer. Muitas das vezes não é nem com aquela pessoa que está lá, é contigo, é comigo. Mas, Senhor, a endemoniada é ela, mas Deus está tratando da mãe. Ah, você entende isso, amado? Tem alguém entendendo isso? Quem era a endemoniada? Quem é que estava doente? Era a... Quem é que Deus está tratando, abatendo, humilhando, levando ao máximo da humilhação? Para extrair dela o que Ele queria. Uma fé genuína e verdadeira. Para extrair vida, caráter de Deus, salvação, libertação, cura para a sua família. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Há uma via liberada para você, a via da salvação da tua família, a cura, a libertação daquela casa, daquela parentela, daquele lugar, está já traçada para você. Mas Deus está dizendo, eu estou recobrando humilhação de alguém aqui hoje. Eu estou recobrando humilhação, humildade, descer, desça. Deus está dizendo, às vezes, a gente não quer ouvir porque isso dói. Mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, eu ainda não fiz porque tu ainda não desceu. Eu ainda não operei porque tu ainda não desceu o suficiente. Mas quando você descer o suficiente, eu vou fazer. Quando você reconhecer que é com você, eu vou operar naquele lugar. Quando você reconhecer que é através de você que eu vou trazer os outros. Quando você reconhecer que é você que tem que se humilhar, que é você que tem que dizer, Deus mata, Senhor trata, Senhor arranca, pode levar tudo, Senhor. Leva tudo, mas salva ela, salva ele. Abate a minha vida, mas cura a minha filhinha. Quantos pais aqui nessa noite, quantas mães estão dispostas a perder as suas vidas para dar vida aos seus filhos? Porque é fácil a gente dizer, Deus, por que, Pai, está assim?
Mas Deus está dizendo: filha, eu quero de volta o teu clamor. Eu quero é você, paizinho. Eu quero é você, mãezinha. De volta na minha humilhação. Quebrantado em arrependimento, porque tem muita coisa que Deus quer tratar nos pais para curar os filhos. Às vezes a gente fala, o problema é o meu filho, mas a cura tem que vir de mim. É porque eu estou doente. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade muito grande. E o meu marido fala muito isso para mim. Eu tenho essa dificuldade. E eu não tenho vergonha de admitir, porque nós somos assim. Às vezes, quando eu me estresso, mas eu tenho dificuldade de controlar a minha voz. E eu vou falando uma, eu vou falando duas. Mas aí, quando eu vejo que a criança não atende, que a criança parece que entra aqui, sai aqui, aquilo vai dando uma agonia. E aí, quando você vê, você está gritando. E aí, eu começo a gritar, às vezes, com o meu filho. Ah! E sabe o que acontece? Ele está gritante também. Tudo dele é falar gritando. Aí, no outro dia, eu tive que levar uma bordoada. Aí, o meu esposo falou assim: você não pode reclamar que ele está gritando. Porque você grita com ele. Porque a autoridade não é gritar, mas a gente acha que é gritar, porque a gente perde a paciência. Então, às vezes, para que o meu filho pare de gritar, de ser uma criança gritante, Deus tem que tratar em mim, eu tenho que parar de gritar. Porque enquanto Deus me cura, Deus cura o meu filho. Aí a gente quer que o filho ore, que o filho leia a Bíblia, que o filho seja temente a Deus. Mas muitas das vezes a gente não ora, a gente não lê Bíblia, os nossos filhos não nos veem fazendo isso, os nossos filhos não nos veem exemplo de santidade. E como é que depois você vai dizer: filho, você não pode fazer isso, isso não é reto? Mas papai faz, mamãe faz. Mamãe é da igreja, papai é da igreja, mas papai faz, mamãe faz. A gente faz, amados. Trazer para a igreja e jogar aqui, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. A igreja é um suporte. Vai ajudar? Vai. É igual escola. Tem gente que acha que é escola. Joga lá nas costas da professora. Professora não foi colocada para educar teu filho. É você que educa. Professora está lá para ensinar português, matemática. E às vezes ela quebra um galho. Porque hoje em dia faz tudo, né? Ensina moral, ensina costume, porque não tem mais nada. As crianças chegam sem nada. Aí hoje em dia a professora tem que ser pai... tem que ser psicólogo, isso é uma vergonha para nós. Porque os professores têm que ser psicólogo, o amigo da rua tem que ser psicólogo, porque o pai e a mãe não é dentro de casa. Ou porque o pai e a mãe não ensinam para o filho que ele tem um Deus todo-poderoso. Eu falo isso para o meu filho, eu falo: filho, eu sempre falo isso para ele, grava uma coisa na sua cabeça. Você tem um papai. Quando a mamãe e o papai não puder te ajudar, filho, nas suas angústias, corra para o Senhor, porque Ele tem remédio para você. Eu não sei se ele está entendendo isso, mas eu vou encucando isso na cabeça dele. Quando eu crescer, eu tenho confiança, tenho fé, que quando ele passar os apertos, ele vai lembrar disso. E se eu não estiver lá para resolver, ele vai recorrer ao Deus Todo-Poderoso. Então entenda, amados, que às vezes é mais conosco do que com aquele que está enfermo, que está possesso, que está num estado de miserabilidade, depende de você. E Deus está falando: qual é a tua postura hoje? E para a gente encerrar aqui, a terceira e última coisa, o propósito de Deus, através de toda essa situação na vida daquela mulher, era também gerar uma fé genuína e verdadeira. Era gerar uma fé verdadeira de maneira... Uma fé genuína e verdadeira de maneira que nada pudesse impedir aquela mulher de continuar. Uma fé inabalável de forma que nada fosse capaz de tirar ela do Senhor. Da confiança, de acreditar. Então tudo aquilo que ela estava passando, todos aqueles nãos do Senhor, todo aquele desprezo, toda aquela aparente humilhação, tinha um propósito de dizer: eu estou gerando em você uma fé genuína. Eu estou exercitando a sua fé. Eu quero que você desenvolva uma fé sem limite nessa noite, filha. Eu quero ver até onde você é capaz de ir, de insistir, de acreditar e não desistir, por mais que você sofra. Ainda que não te sobre mais nada, mas eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui. Eu vou continuar te buscando, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar pedindo. Assim como Ana: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho.
Amados, eu costumo dizer que aonde Deus não coloca um ponto final, a gente tem que continuar colocando vírgula. São apenas vírgulas. Se Deus não colocou um ponto final na tua história, continua colocando vírgula e deixando Ele escrever o resto. Não coloca ponto final onde Deus não colocou. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo para você, eu quero gerar essa fé no seu coração. Eu quero extrair essa fé. Há pessoas que entraram aqui nessa noite, que deixaram dentro de casa situações terríveis, causas complicadas. Eu quero agora sair um pouco desse contexto aqui, não só dessa mulher, mas trazer para a nossa realidade. Mas aquela mulher enfrentava uma situação espiritual dentro daquela casa. Eu quero ousar a dizer aqui isso nessa noite, que eu creio que existem pessoas aqui nessa noite que de repente têm enfrentado adversidades espirituais dentro da sua casa. Adversidades espirituais dentro da sua família, correntes, cadeias, até mesmo espíritos malignos. Talvez o diabo tenha dominado dentro da sua casa. Talvez os demônios tenham feito arruaça na tua família. Talvez você tenha olhado e ao contrário dessa mulher você está desestimulado porque você não está vendo nada acontecer. As coisas estão tomando conta. Aquela mulher, quando Jesus falou para ela que não podia dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela tinha tudo para pensar assim, já era, aqui é o meu fim. Não tem mais jeito para a minha situação. O inimigo tomou conta da minha filha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O inimigo tomou conta da minha filha. Não tem mais jeito. Mas aquela mulher dentro do seu coração disse, eu não vou abrir mão da minha filha. O inimigo não vai vencer na minha casa. Ele não vai dominar ela. A minha filha vai ser livre. Porque eu vou insistir com ele. E eu quero falar a pessoas aqui nessa noite que estão vivendo batalhas espirituais dentro dos seus lares, das suas casas, dentro dos seus casamentos, nas suas famílias. E você tem olhado e falado, Senhor, tem misericórdia. O inimigo tem trabalhado fortemente. Você não está conseguindo mais ter força. Os laços do inimigo têm te dominado, têm tirado as tuas forças. É com você que o Senhor quer falar hoje. E Ele está dizendo, se levanta, porque eu vou trabalhar lá. Eu vou entrar com a minha luz, eu vou entrar com a minha salvação, eu vou entrar com a minha libertação. Mas eu preciso ver a tua fé nessa noite. Eu preciso ver a sua fé atuante. Eu preciso que você se levante como essa mulher e não desista da tua família hoje. Não desista da tua casa, não desista da tua parentela. Não desista dessa situação impossível. Não desista dos seus filhos, em nome de Jesus. Continua clamando, continua colocando eles diante do Senhor. Continua se colocando como exemplo. Mas não desista desse filho, dessa filha. Não desista desse familiar. Não desista dessa situação de dor e sofrimento. Não desista de ser curado nessa noite. Porque mediante a tua fé, o Senhor vai operar. Fica de pé, amados, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar nessa noite. Feche seus olhos. E eu quero que diante de tudo isso que você ouviu aqui nessa noite agora, você vai apresentar essa situação com muita sinceridade e muita fé diante do Senhor agora. Lembra de tudo que você ouviu. É necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu quero orar com você, mas antes de nós orarmos, eu quero falar mais uma vez para você. Eu não sei como está o estado do seu coração, não sei como você entrou aqui, não sei o tipo, o nível de batalha que você entrou carregando. Não sei quais são as situações miseráveis que você está trazendo hoje. Mas eu sei que existem pessoas em estado de miserabilidade aqui nessa noite. Eu não sei se é você, se é o seu coração. Eu não sei se é a tua família, a tua casa. Eu não sei se o inimigo tem tentado devastar a tua família. Eu não sei se o inimigo tem tentado devastar os seus.
Eu não sei se o inimigo tem tentado ceifar alguém da tua parentela. Eu não sei se o diabo tem se apropriado de alguém na tua casa, da tua família, para destruir, para matar, para levar. Eu não sei se você tem sentido que as tuas forças têm se esvaído. Eu não sei se você entrou aqui hoje sentindo que a luta está te matando, que você não vai resistir. Eu não sei se talvez você entrou aqui hoje enfrentando o silêncio de Deus, o desprezo aparente de Deus. Se você está se sentindo assim nessa noite, mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque enquanto nós clamarmos a esse Deus vivo nessa noite, eu creio no poder dessa palavra, que cadeias serão quebradas, correntes vão cair por terra nessa noite, amarras serão desfeitas, vidas serão liberadas, salvação vai adentrar a tua casa. Salvação vai adentrar o teu lar, querido. Eu profetizo nessa noite que enquanto nós começarmos a orar nesse lugar, corações que estão miseravelmente doentes, enfermos, cansados, destruídos, serão extremamente revigorados nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes, mais penetrante, capaz, amados, de ir até as juntas e medulas da nossa alma e dividir, e atuar e trabalhar. Quem crê nisso nessa noite? Quem crê? Quem precisa de um milagre? Quem precisa de, Senhor, eu preciso que hoje Tu entre lá na minha casa, Senhor. Olha lá aquela bagunça, olha lá, Senhor, o que o inimigo está tentando fazer. Olha aqui a minha dor, olha a minha miséria. Hoje você vai gritar para Ele. Lembra que essa mulher fez? Ela não clamou não, ela gritou. Não fica tímido não, se você precisar gritar, grite nessa noite. Enquanto nós orarmos, se for preciso, grita para Ele. Grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. O meu estado está terrível. O meu estado está crítico nessa noite. Estado de dor, estado de angústia, estado de frieza, estado de morte. Oh! Mas nessa noite eu creio que o Senhor tem vida para mim. Eu creio que há salvação. Eu creio que Tu pode mudar o quadro. Eu creio que essa angústia, esse vazio pode sair do meu coração nessa noite. Eu creio que Tu pode alcançar essa pessoa que eu tanto estou clamando. Eu creio que Tu pode alcançar o meu filhinho amado agora. A minha filha, Tu pode tocar o coração dela. Tu pode mover o coração duro desse filho e dessa filha agora. Ei, pais e mães que estão aqui nessa noite, tios, avós, talvez você não saiba ou talvez você saiba que o seu filho não está bem, que a sua filha não está bem. Talvez você não saiba o que está se passando dentro do coração deles, mas há uma investida maligna. Mas nessa noite você vai clamar comigo. E Deus vai tocar lá. Deus vai libertar. Amém? Feche os seus olhos e vamos clamar. Mas clama com toda a força do seu coração. Deus, Pai